bem-vindos a mais uma edição do SciTech for Society. Desta vez, isto é a segunda sessão dedicada aos Micro, Nano and Smart Materials. Esta série de webinars, relembrando as pessoas, tem como objetivo abrir espaços de reflexão que promovam a ligação com a sociedade. Portanto, há aqui os nossos cientistas são desafiados a ter uma comunicação suficientemente aberta para que eu, como químico, com as minhas limitações, consiga perceber e sendo assim, todas as pessoas da sociedade possam depois perceber o impacto desta investigação. E, ao mesmo tempo, criando esta comunicação mais aberta, mais ligada para a sociedade, também esperamos promover a existência de sinergias dentro do próprio espaço da faculdade, porque, sendo mais fácil nós percebermos o que é que os nossos colegas dos outros campos estão a fazer, também podemos encontrar mais pontes e possibilidades de colaborar em projetos futuros. Ora bem, o formato tem sido tipicamente um formato em que nós apresentamos sessões pré-gravadas e depois, a seguir, seguem-se normalmente sessões de perguntas e respostas, e os nossos colegas, o professor Carlos Sastre, do Departamento de Engenharia Civil, e o professor Luís Pereira, do Departamento de Ciências Materiais, que são os nossos oradores de hoje, estarão aqui presentes para debater com vocês e responder às vossas dúvidas e esclarecer tudo o que for preciso, e esperemos que isto crie um ambiente profícuo de troca de ideias e de disseminação de ideias transversalmente no nosso campus. Eu penso que a ordem dos oradores já estava estabelecida, será a começar com o professor Carlos Sastre, e, portanto, as perguntas podem ir fazendo à medida que as apresentações vão seguindo. Se houver oportunidade, nós, entre os dois oradores, podemos permitir uma ou duas perguntas, e passaremos depois, então, ao vídeo do professor Luís Pereira, e no fim, esperamos ter tempo, então, ainda para mais, para responder a mais questões e mais perguntas. Portanto, posto isto, penso que podemos passar o primeiro vídeo. Boa tarde. Até aos dias de hoje, a humanidade não encontrou forma de prever com precisão a ocorrência de sismos. Para mitigar este problema, os cientistas e os engenheiros têm estudado o comportamento das construções por forma a desenvolver soluções que respondam à necessidade de salvaguardar bens e vidas humanas durante a ocorrência destas catástrofes. A nossa conversa de hoje será um pouco sobre isto. Os sismos são o resultado de uma libertação súbita de energia que se propaga sob a forma de ondas sísmicas. Como se pode observar na figura, a partir de um foco, a amplitude das ondas sísmicas é registada em sismogramas que permitem calcular a magnitude dos sismos, que é uma medida de energia libertada no foco do sismo. A escala de Richter é uma escala logarítmica de base 10 e é utilizada para quantificar a magnitude de um sismo. Como se pode ver na imagem, temos 3 edifícios de alturas diferentes e estamos a ver o efeito de uma onda sísmica nesses mesmos edifícios. A relação entre a magnitude de Richter e a quantidade de energia libertada não é linear. Há um acréscimo monetário do valor da magnitude que corresponde a uma quantidade de energia libertada 32 vezes superior. Nesta figura podemos ver a amarelo as cidades mais populosas e a vermelho as zonas onde temos ou têm ocorrido sismos ao longo do tempo. É possível identificar a zona do Anel de Fogo, formado pela costa este dos Estados Unidos e da América do Sul, e pela costa oeste da Ásia, que vai desde o Japão até à Nova Zelândia, portanto já na Oceania. Além disso, é possível ver também a zona de atividade sísmica, que vai desde os Alpes até aos Himalaias, em que Portugal está na extremidade do Mediterrâneo, em que na confluência de 3 placas tectónicas, portanto a placa euroasiática, a placa africana e a placa americana.
O sismo de 1755 acaba por estar no top 10 dos sismos de maior magnitude, como se pode observar na figura. Na figura seguinte podemos observar um conjunto de sismos que ocorreram ao longo do último milénio, com particular destaque para os sismos que ocorreram na zona de interação entre as duas placas, a placa africana e a placa euroasiática. Nessa zona ocorreram vários sismos importantes, de que se destaca o sismo de 1755. No sismo de 1755, o Marquês de Pombal nomeou o Manuel da Maia, o engenheiro-mor do reino, para planear a reconstrução da cidade de Lisboa. Tarefa para a qual teve o auxílio especial dos engenheiros militares Eugênio dos Santos e Carlos Martel. O plano de reconstrução teve 3 propostas de desenvolvimento. Propostas aprovadas incorporavam novos conceitos urbanos com inovações em termos de funcionamento, salubridade e prevenção contra possíveis calamidades. Os conceitos, em termos de comportamento estrutural dos edifícios às ações sísmicas, apresentados no plano de reconstrução da cidade, é considerado por muitos como o primeiro regulamento antissísmico do mundo. Diante dos aspectos relevantes do plano de reconstrução da Baixa Pombalina, que tinham por objetivo melhorar o comportamento sísmico das construções, destacam-se o agrupamento dos edifícios em quarteirões, para melhorar a estabilidade e a colocação da maior rigidez das paredes dos edifícios orientadas na direção norte-sul, que foi a direção dos abalos sísmicos de 1755, o alinhamento das fachadas e o desenho reticulado das ruas para permitir a fuga dos habitantes em caso de sismo para o Recio e a Praça do Comércio, a limitação da altura dos edifícios à altura dos edifícios da Praça do Comércio, com a largura das ruas principais iguais à altura dos edifícios, a eliminação das varandas e elementos salientes, a imposição de regularidade em altura dos edifícios, a eliminação de janelas nas esquinas dos prédios e a sua substituição por cunhais de pedra, a implementação generalizada da gaiola pombalina e a limitação das arcadas dos edifícios públicos da Praça do Comércio. A utilização das fachadas simétricas e repetitivas permitiu a primeira utilização da pré-fabricação em larga escala em edificações. Na concepção inicial dos edifícios pombalinos, as paredes em frontal pombalino pretendiam conferir aos edifícios a capacidade para dissipar a energia transmitida pelas ações horizontais, sem que sofressem danos consideráveis na estrutura. Existe uma história que não sabemos se é verídica, mas o engenheiro Carlos Martel mandou construir no Terreiro do Paço um estrado em madeira, onde ergueu o edifício com um novo sistema construtivo à escala real, e de seguida ordenou que um destacamento militar marchasse descontroladamente em cima do estrado com a finalidade de simular as ações dinâmicas transmitidas à estrutura para verificar e comprovar aos olhos de todos a viabilidade do sistema. Na realidade, isto foi um princípio interessante porque, se virmos pela imagem, ainda hoje é um sistema que é relativamente utilizado, que é colocar um edifício numa mesa sísmica, em que são aplicadas ao nível de base as acelerações correspondentes ao sismo que se pretende testar, e depois temos o edifício, neste caso, como temos na imagem, temos o edifício a ser testado e a verificar as zonas de inconformidades em que se poderá melhorar no futuro esse tipo de ligação. Este tipo de soluções podemos testá-las, mas também podemos simulá-las. Aqui na imagem podemos ver a simulação numérica de um edifício deste tipo, em que é sujeito a um sismo e em que se observa o colapso do edifício devido a ter uma rigidez muito superior nos pisos superiores e uma rigidez pequena na zona inferior. Ou no caso desta modelação, onde se pretende simular o sismo que ocorreu na Nova Zelândia com o colapso do edifício. A modelação numérica é bastante interessante, mas nem sempre conseguimos dela retirar tudo o que pretendemos. Porquê? Porque os sismos são imprevisíveis e, ao mesmo tempo, o conjunto de situações que se nos deparam, por vezes, também são imprevisíveis. Agora vou mostrar um conjunto de imagens que mostram, por exemplo, ao nível dos pilares, algumas das rupturas que ocorrem durante os sismos.
Aqui esta corresponde a um sismo de São Fernando, nos Estados Unidos, em 1971, em que se verifica que os pilares ficaram completamente danificados. Neste caso também, num sismo na Califórnia, em 79, na base dos pilares, levou ao colapso daquela zona do edifício, ou então, neste caso, de um viaduto, em que todo o viaduto acabou por cair devido ao colapso dos próprios pilares. Agora, outros exemplos, como no caso deste dano que ocorreu no sismo de Northridge, em Los Angeles, em 94, o mesmo acontecendo com este outro dano que ocorreu também num destes sismos, ou mesmo nesta situação. Portanto, em todos os casos, o que é verificado é que ocorre uma ruptura ao nível dos nós, por falta de armadura, ou por falta de confinamento, ou por falta de armadura de continuidade entre o pilar e a parte superior do edifício. Neste exemplo, vou mostrar então um sismo que ocorreu na Turquia. Isto foi uma escola que foi afetada por um sismo e, mais tarde, após a ocorrência do sismo em 2003, o que aconteceu foi que a escola passou a ter menos um piso, porque durante o sismo o piso inferior acabou por colapsar devido a problemas relacionados com os próprios pilares. Portanto, os pilares acabaram por ceder e houve uma ruptura dos pilares que levou depois a formar uma espécie de baralho de cartas e a parte superior do edifício acabou por cair sobre a parte inferior e, portanto, levou a danos bastante elevados neste edifício e a demolição depois do referido edifício. Aqui mais alguns pormenores. Baseado nisto, o trabalho que nós temos feito, não baseado nestes últimos casos, mas no fundo baseado na questão dos problemas que os sismos provocam e que as estruturas têm que os tentar resolver, em especial no caso dos pilares, podemos resolver este tipo de situações através do reforço dos pilares com diferentes técnicas. Aqui na faculdade temos, de alguma maneira, conseguido testar alguns pilares e alguns pilares de secções diferentes. Neste caso, estamos a ver na figura da direita a nossa plataforma de ensaio e também na zona inferior à esquerda a parte de recolha de dados. Nesta situação podemos observar que temos na zona, estamos a ter um pilar que está ali, será o pilar P6, que estará carregado verticalmente por uns varões de Vidag e, por sua vez, também está preso ao piso do próprio laboratório. Por sua vez, a ideia é simular o sismo através de um histograma de deslocamentos que seja semelhante ou similar ao que poderia ocorrer num sismo e que será aplicada, portanto, uma força, um deslocamento no topo do pilar que vai incrementando, é um deslocamento cíclico que vai sendo incrementado ao longo do tempo. Portanto, este tipo de ensaios é relativamente complexo, tem uma grande quantidade de instrumentação, porque temos que deixar a instrumentação logo na própria armadura antes de ser betonada. Depois da posição do próprio pilar no local, temos o conjunto de instrumentação para verificar digamos que as cargas, os deslocamentos, as extensões. E, portanto, só depois é que podemos, obviamente, passar para a fase seguinte de ensaio. Eu tenho aqui agora alguns exemplos dos resultados que obtivemos, por exemplo, neste conjunto de ensaios. Nesta figura podemos observar alguns ou pelo menos o ensaio de referência deste conjunto desta série de ensaios que fizemos em pilares circulares reforçados com diferentes técnicas.
Neste caso, temos um diagrama força-deslocamento, em que podemos verificar que existe, portanto, a máxima força que ocorreu foi de 32 kN e depois tivemos um drift à volta de 2,75%. O drift é a relação entre o deslocamento horizontal e a altura do pilar. À medida que fomos aplicando sistemas de reforço diferente, fomos ganhando em termos de resistência e em termos de drift ou de deslocamento horizontal. Portanto, neste caso, é a solução em que aplicámos na zona de recobrimento, na parte inferior, na zona da rota plástica, aplicámos um betão polimérico e incrementámos bastante a resistência e, em alguma parte, também o deslocamento horizontal. Depois passámos a utilizar o reforço com fibra de vidro, materiais compósitos, portanto, na base do pilar. Estas soluções são soluções em que o tecido de fibra de vidro é aplicado na parte inferior do pilar para conseguir confinar melhor aquela zona, e aqui conseguimos um drift idêntico ao da situação anterior. Depois fizemos o mesmo com fibra de carbono, como se pode observar ali ao lado esquerdo, é a zona onde está o pilar confinado, e aqui conseguimos de facto aumentar, devido ao maior modo de elasticidade do carbono, conseguimos aumentar o deslocamento máximo e, portanto, aqui o objetivo é que nós consigamos, com aquele conjunto de ciclos, consigamos dissipar energia e, por isso, quanto maior for a área daquele diagrama, a área abaixo do diagrama, maior será a dissipação de energia e, portanto, melhor será o comportamento durante o sismo. Neste exemplo, o que aconteceu foi, nós, em vez de reforçarmos só a parte inferior, reforçámos o pilar todo e verificou-se que o comportamento acabou por ser melhor, com um drift um pouco superior, o que mostra que este tipo de técnica é efetiva no reforço de pilares. Após todos os ensaios, normalmente nós continuamos o ensaio após a ruptura para verificar qual será o estado, como é que estão o modo de ruptura pós-colapso, e o que se verificou aqui nestes casos é que nas situações em que só reforçarmos a parte inferior do pilar, acabámos por ter uma ruptura acima dessa zona que reforçámos. No outro caso, em que reforçámos o pilar todo, na realidade a ruptura acabou por ser no sítio onde nós pretendíamos e que foi na base do pilar. Isto é um tipo de técnica que é bastante dependente da forma e, portanto, significa que secções retangulares têm mais alguns problemas, porque a fibra de carbono é bastante boa na direção longitudinal, mas não funciona muito bem na direção transversal e, portanto, temos de ter alguma preparação das superfícies por forma a conseguir ter um melhor desempenho da solução. Portanto, o que acabou por se fazer neste caso foi o arredondamento dos cantos dos pilares para depois aplicar a fibra de carbono na direção transversal, como está ali o caso na figura do lado esquerdo, vê-se o aluno de doutoramento, que era o Pedro Marques neste caso. Depois realizaram-se os ensaios, à semelhança do que se fez na situação anterior e, portanto, como se vê, só pela mancha podemos ver que há umas soluções que são melhores do que outras. Portanto, este é, digamos que no fundo, o nosso objetivo, é escolher qual é a solução que será melhor de aplicar depois em termos reais. Aqui temos uma outra situação que nós também temos testado, quer em ensaios monotónicos, quer em ensaios cíclicos, são o caso das vigas. Neste caso, podemos ver na parte inferior que, após o ensaio monotónico vertical, houve um descolamento da fibra de vidro que estava na parte inferior do reforço da parte inferior da viga. Isto foi feito no âmbito da tese de doutoramento do Hugo Pesqueia. Tendo experiência do que aconteceu anteriormente, no caso nos trabalhos futuros, acabamos por pensar numa solução
de reforço em que permitisse que não existisse aquele fenómeno de debonding que ocorria normalmente no caso anterior que tínhamos mostrado. E, portanto, com a tese do Noel Franco, acabámos por desenvolver um sistema esse que patenteámos, ou estamos em vias finais de patente europeia, sobre este tipo de técnica, em que acabamos por inserir no interior da estrutura o laminado de FRP e, com isto, conseguimos prever ou prevenir que não haja a ruptura prematura devido ao debonding da solução. Ainda em vigas, houve aqui uma outra situação que estudámos no âmbito da tese da Ana Rita Gião, com o professor Walter Lúcio, em que estávamos com alguns problemas ao nível do protocolo de ensaio. O protocolo de ensaio normalmente aplicado em vigas é o mesmo protocolo que é aplicado a pilares, e isso levava a que, após o ensaio, o comportamento da viga não parecia ser o que se verificava durante o sismo. E por isso desenvolveu-se um protocolo de ensaio que levou a que a dissipação, acaba por existir maior dissipação de energia, e também que os danos só ocorrem na forma que é expectável e que ocorre durante os sismos. Por fim, mostro-vos aqui um caso um pouco diferente, mas na realidade também utilizámos e fizemos ensaios monotónicos e cíclicos. Isto corresponde ao pilar desta torre eólica que desenvolvemos. Isto foi um trabalho realizado com o professor Walter Lúcio também e com o apoio de colegas brasileiros e de um aluno de mestrado, e cujo objetivo era testar as ligações nesta torre que nós desenvolvemos, e tivemos um prémio nacional de inovação. Pronto, chegamos aqui ao fim desta nossa conversa. Resta-me agradecer a vossa atenção. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Vimos aqui a apresentação do professor Carlos Sastre. Não sei se alguém tem aqui alguma questão. Não houve nenhuma questão no chat. Não sei se alguém quer fazer alguma questão de viva voz. Temos talvez espaço para alguma questão. Se ninguém quiser, eu por acaso tenho uma questão que eu queria aproveitar para fazer já para antes que é. Talvez uma questão e uma provocação. Aquilo que eu vejo normalmente, aquilo que eu vi no vídeo, portanto, corrija-me se eu estiver enganado, é que é preciso primeiro construir o pilar para depois o destruir, não é? Portanto, eu diria que vocês têm um trabalho enorme a construir um pilar, uma coisa enorme, e depois, a seguir, com a ação, tempo a destruir os pilares. E a minha pergunta no seguimento é: e não conseguem fazer isso numa escala mais pequenina do que as toneladas, não é? É porque aquilo é muito material, não é? Pois, e é bastante caro, não é? Uhum. Pois, de facto, há aqui efeitos de escala que são difíceis de... Temos que fazer... há um limite a partir do qual não temos representatividade no comportamento da estrutura, não é? E, portanto, há coisas que podemos fazer a escalas mais pequenas e há outras que, de facto, não temos que fazer àquela escala, e mesmo assim, se viram no ensaio, por exemplo, daquele edifício na mesa sísmica, aquele edifício na mesa sísmica é à escala 1:2. Portanto, estão a ver a dimensão e os custos envolvidos neste tipo de atividades, não é? Pois, eu de facto estou a pensar enquanto químico. É? Se eu tivesse que produzir um material qualquer para ser testado, num compósito qualquer, eu provavelmente não tenho aqui nenhum laboratório com capacidade para produzir aquelas toneladas, não é? E, portanto, são escalas realmente completamente distintas. E só uma outra curiosidade: o que é a gaiola pombalina? Eu falo-me da gaiola pombalina, mas eu depois não... Sim. A gaiola pombalina é um sistema construtivo que foi adotado no período pós-sismo de 1755 e correspondia, no fundo, a colocar no interior da estrutura uma estrutura em madeira. Essa estrutura em madeira era depois revestida com alvenaria e, portanto, os edifícios que estão na Baixa, o que nós vemos é a alvenaria exterior, mas, na realidade, a curiosidade aqui é que aquela
naquele conjunto de edifícios, o que acontecia era que o carpinteiro, que normalmente é o que nas nossas casas é o último a entrar na obra, não é? Aqui neste caso era o primeiro a entrar, porque fazia primeiro aquela gaiola pombalina e depois é que eram colocadas as paredes. O objetivo era, tirando um pouco a ideia pelo que se fala, não é? Não há muitas certezas nisso sobre a técnica, mas era um pouco tirado das nossas caravelas, não é? Portanto, a questão de poder, as caravelas também tinham a capacidade de se adaptar digamos, ao alto mar e aquela capacidade da madeira daquela forma de se poder adaptar e, portanto, a ideia, quando se passou para o edifício, foi aplicar uma estrutura que conseguisse, na realidade, responder às ações sísmicas que é um bocado semelhante àquilo que estão a fazer agora com aqueles compósitos de fibra de carbono, essas coisas também, não é? Para introduzir um material que seja mais flexível, que não quebre, não é? E que proteja os habitantes do interior da habitação das quebras, será? Pois, a questão dos compósitos, como no vídeo que eu mostrei, portanto, a ruptura, agora já nas estruturas de betão armado, portanto, aqui são técnicas, são períodos construtivos diferentes, não é? Por exemplo, no caso das estruturas de betão armado, que, digamos, devido também à regulamentação que existia, há alguma má construção, mas isto a nível global, este não é um problema português, mas era um problema global. Na realidade, há zonas mais frágeis da estrutura. E há algumas técnicas, como no caso dos compósitos, que são hoje bastante utilizadas, digamos que no confinamento daquela zona do nó, que era uma zona bastante frágil e é por ali que muitas vezes os edifícios caem, não é? E, portanto, no fundo aí a questão da utilização dos materiais compósitos naquele caso específico para isso. Ok. Penso que não há aqui mais perguntas, talvez haja mais no fim. Vamos então passar ao segundo vídeo do professor Luís Pereira, do Departamento de Materiais. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Pereira, professor associado na FCT Nova e agora também diretor técnico-científico do Laboratório Colaborativo Alma Science. Eu vou explicar nos próximos minutos o que tem sido a minha atividade nos últimos anos relacionada com um tema que é a eletrónica sustentável. Portanto, dentro deste tópico, o meu trabalho tem-se centrado na utilização de materiais naturais para a criação de dispositivos eletrónicos e sistemas inteligentes. E, nesse sentido, tenho-me focado muito na utilização de materiais de base celulósica para a criação de transistores, sensores, circuitos integrados, tudo isso utilizando técnicas de baixo custo e baixa temperatura, também elas para reduzir o impacto deste tipo de dispositivos no nosso meio ambiente. Eu posso dar-vos aqui alguns exemplos daquilo que não é considerado eletrónica sustentável, portanto, isto é o que nós chamamos o e-trash eletrónico, o lixo eletrónico, portanto, aquilo que resulta da nossa eletrónica convencional. E isto levanta alguns sérios problemas, nomeadamente no que diz respeito à recuperação dos materiais que aqui estão colocados e que são utilizados para o fabrico destes circuitos. Aliás, recentemente também já ouvimos que há dificuldade e há alguma falta de alguns componentes semicondutores, portanto isso tem a ver também com a grande demanda deste tipo de dispositivos. Algo que irá aumentar nos próximos anos, pois todos sabemos e já ouvimos falar desta buzzword que é a internet das coisas, onde todos os objetos se pretendem inteligentes e todos eles que comuniquem entre eles ou com um outro objeto que os comanda, e isso vai requerer cada vez mais sistemas eletrónicos integrados nesses produtos. Ora, obviamente temos também que considerar que nem todos esses produtos fará sentido ter eletrónica como esta. Esta eletrónica é feita para durar anos, décadas, muitas vezes, e alguns produtos desses que se pretendem que estejam nessa rede que se chama Internet das Coisas vão durar dias ou eventualmente horas, se considerarmos algumas embalagens. Portanto, temos que considerar estratégias alternativas no que diz respeito à utilização de materiais mais abundantes, mais amigos do ambiente, que causem menos impacto e tecnologias que nos permitam também, no final, recuperar os materiais funcionais que são utilizados para produzir estes dispositivos. Só como curiosidade, no ano de 2016, foram gerados cerca de 44 milhões de toneladas de lixo eletrónico, o que equivale a qualquer coisa como 4.500 torres Eiffel, okay? Em termos de peso. E prevê-se que cresça, e está a crescer, este ano ainda atingir qualquer coisa como 60 milhões de toneladas. Além do volume que estamos a falar,
estamos também a perder material. Portanto, estima-se que 55 bilhões de euros se perca em termos de valor dos materiais que são utilizados e que não são recuperados. Portanto, claramente temos aqui algo que temos que atacar e, portanto, não podemos continuar com esta derivada, digamos assim, em termos de geração de lixo e desperdício de materiais. E, claramente, necessitamos de encontrar alternativas que sejam mais amigas do ambiente para estes tais sistemas que, não sendo, digamos assim, para durar anos e décadas, pretendem-se que sejam inteligentes e, portanto, pretende-se que desenvolver sistemas que permitam reduzir o impacto destes sistemas no meio ambiente e, portanto, assegurar aquilo que é a sustentabilidade e, neste caso, a sustentabilidade eletrónica. Um exemplo está aqui, portanto, a substituição quase de um PCB convencional por um PCB é feita em papel, ok? Claro que estamos também a falar sempre em sistemas de maior área, também eles processados por tecnologias muito semelhantes à que nós já conhecemos para a impressão, portanto, obviamente modificadas, e para produzi-los necessitamos de substratos de papel, okay, modificados e trabalhados de maneira a ter as propriedades que nós pretendemos, e necessitamos também de tintas funcionais. Tintas funcionais essas também podem ser feitas à base de celulose ou de materiais de base celulósica. Além disso, há propriedades interessantíssimas em materiais de origem natural, como seja a capacidade de se digamos assim, assemblar e, portanto, proporcionar a criação de estruturas que são estruturas que até imitam aquilo que existe na natureza e têm propriedades fotónicas interessantes. E há a possibilidade, como eu disse, de modificar todos estes materiais para, de uma forma integrada, os utilizar para construir os tais sistemas inteligentes de eletrónica sustentável que incorporam substratos modificados, transistores feitos com tintas à base de celulose, sensores feitos com tintas à base de celulose e estruturas fotónicas feitas com materiais de base celulósica. Portanto, mas disto eu vou dar a palavra a quem sabe e eles irão explicar um bocadinho melhor cada um destes exemplos que eu referi. Olá, meu nome é Diana Gaspar, eu sou investigadora do Laboratório Colaborativo Alma Science e fiz o meu plano de trabalho de doutoramento baseado em eletrónica em papel. Tendo como mote a eletrónica em papel de uma forma sustentável e para contribuir na redução de lixo eletrónico, durante o meu plano de doutoramento eu fiz o desenvolvimento de membranas celulósicas à base de nanofibrilas de celulose e durante essa produção também fiz alguma pequena modificação química para melhorar as propriedades eletrónicas deste material para ser utilizado como dielétrico porta em pequenos dispositivos discretos, como transistores e outros circuitos simples. A escolha deste material como material eletrónico e ativo em dispositivos eletrónicos traz muitas vantagens, nomeadamente a flexibilidade associada ao mesmo, bem como a transparência, que só por si também é bastante apelativa, mas também a suavidade da próprio material, que confere aos nossos dispositivos propriedades elétricas muito mais interessantes do que convencionalmente encontraríamos. Ora, para além do interesse científico da utilização destas membranas como dielétrico porta em pequenos dispositivos discretos, devo referir que estes materiais foram utilizados para desenvolver um exercício que nós desenvolvemos aqui no laboratório para as Olimpíadas Internacionais da Física no ano 2018, onde um dos exercícios práticos foi inteiramente desenvolvido aqui no laboratório e constava um transistor feito à base de celulose nanofibrilada. Olá, o meu nome é Paulo Gray, sou estudante de doutoramento aqui no CNIMAT CEMOP, sob a orientação do professor Luís, e partindo aqui um bocadinho do trabalho da Diana, eu trabalho com nanocristais de celulose. Nanocristais de celulose é uma escala ainda mais pequenina que os nanofios de celulose que a Diana costuma usar. E o que nós fazemos, normalmente nós recebemos os nanocristais de celulose em forma de pó, depois podemos dispersar esse pó em água e obtemos uma dispersão de nanocristais de celulose em água. Eles depois auto-organizam-se numa fase líquida cristalina, ou seja, temos uma orientação à nanoscala, é uma hélice basicamente dentro dessa suspensão. Quando nós depois deixamos secar essa suspensão num substrato, por exemplo, vidro ou vidro com semicondutor, o que nós obtemos é um filme com cores estruturais. E essas cores estruturais podem ser no comprimento de onda visível da luz. O que nós podemos fazer com esses filmes é integrar esses filmes em dispositivos microeletrónicos. Por exemplo, nós utilizamos esses filmes em transistores de efeito de campo como porta de gate e assim podemos obter dispositivos a microescala que, além da corrente, além da eletricidade, podemos usar outro portador de informação, que é a luz,
Além da integração destes filmes nos transistores de efeito de campo, podemos integrá-los em sensores, por exemplo, em fotodiodes, que conseguem depois conseguem funcionar como um sensor de polarização circular. Então, olá, meu nome é Inês, sou aluna de doutoramento na área das nanociências e nanotecnologias e vou-vos mostrar basicamente uma outra forma de processar celulose, como vocês podem ver aqui neste frasco, neste caso é celulose microcristalina, e vou usar um método de processamento que consiste num método com recurso a um método de dissolução, basicamente se baseia numa forma de quebrar as ligações químicas da celulose. E apesar de haver muitos métodos já bem estabelecidos na indústria até, muitos são complexos, ou tóxicos, ou mesmo ainda poluentes, e aqui no Cenimato o que nós exploramos é basicamente ter a perspectiva da preocupação ambiental e, como tal, eu usei um método à base de uma solução aquosa com sais alcalinos, que pode ser com uma mistura, por exemplo, de hidróxido de lítio ou com hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, que permite a dissolução da celulose em poucos minutos. Fica exatamente com este aspecto, transparente, que está no estado dissolvido, só que há um requisito, é que este método de dissolução nós temos que fazer a baixa temperatura, a temperaturas abaixo de 0 graus. Só que agora a celulose está dissolvida, temos que passar para um estado em que nós conseguimos manipulá-la. E para isso nós podemos adicionar um ácido, como por exemplo o ácido acético que existe no vinagre, por exemplo, que vai promover o quê? A agregação da celulose e com isto nós obtemos aquilo que nós chamamos de uma polpa, basicamente de celulose regenerada, que é basicamente outro tipo de celulose. E a partir desta solução nós obtemos aqui, conseguimos preparar, por exemplo, uma membrana, como estão aqui a ver, que consiste num hidrogel, que é nada mais um material que tem capacidade de reter água na sua composição, e uma característica muito interessante deste hidrogel é que ele é moldável e também tem a propriedade de ser altamente conformável, consegue-se adaptar facilmente a qualquer superfície. E uma forma interessante de o aplicar é quase como um autocolante, basicamente de uma forma simples e direta, conseguimos aplicar em dispositivos de energia, como por exemplo supercondensadores, baterias, ou então mesmo em dispositivos eletrónicos, como por exemplo o transistor, tal como nós temos aqui, neste exemplo, em que aplicamos basicamente este hidrogel, neste transistor, está aqui apresentado. E uma característica ainda bastante interessante, tendo em conta um caráter fundamental da parte da sustentabilidade, é que estas membranas são autorreparáveis. O que é que isto quer dizer? Quando elas são danificadas mecanicamente, conseguem restaurar as suas propriedades funcionais e mesmo mecânicas com base num estímulo externo. E isto vai muito em encontro, precisamente, a uma preocupação que nós temos na poupança dos recursos naturais e também na possibilidade de nós podermos estender o tempo de vida dos produtos. Olá, o meu nome é Tiago Carvalho, sou aluno de doutoramento aqui na faculdade e o meu objetivo é desenvolver ou estudar materiais à base de fibras para que possam armazenar energia. Portanto, aproveitando o facto de a celulose tem vindo a ser utilizada como elemento não só como substrato, mas também como material para obtermos contactos para dispositivos de armazenamento de energia, mas também como eletrólito para supercondensadores ou baterias. Portanto, aproveitando o facto de nós conseguimos dissolver os derivados de celulose, nós também conseguimos misturar na sua constituição espécies iónicas, como o lítio e o sódio, por exemplo. E um aspecto interessante também é que nós depois conseguimos regenerar esse eletrólito e dar-lhe algumas propriedades mecânicas e estabilidade. Desta forma, nós conseguimos utilizar fibras comerciais de carbono e conseguimos utilizar este eletrólito à base de celulose e conseguimos regenerar à sua volta para que possa criar este invólucro e assim temos um dispositivo que consegue armazenar energia. Nós estamos a utilizar estas fibras de carbono porque são fibras que têm uma elevada área de superfície, mas uma vez que queremos aumentar a sua capacitância para termos mais resposta em termos de eletroquímica, nós também conseguimos funcionalizar essas fibras de carbono com materiais abundantes, como é o caso do disulfeto de molibdênio. Dessa forma, também conseguimos, através da indústria têxtil, conseguimos tecer essas fibras já funcionalizadas num tecido, por exemplo, à base de algodão ou de poliéster. O objetivo é sempre utilizarmos materiais abundantes e que sejam sustentáveis e que possam ser possíveis de garantir as propriedades em termos de potência e de energia para as aplicações determinadas.
Olá, o meu nome é Raquel, sou aluna de doutoramento aqui no CENIMAT e um dos trabalhos em que estive envolvida no passado foi a utilização da celulose, mas com uma modificação química. Nós podemos pegar na celulose, modificá-la quimicamente, adicionando, por exemplo, grupos carboximetilo e torná-la solúvel em água. E isto é útil porque, para além de ser solúvel numa solução muito mais simples do que a celulose em si, podemos formar soluções que têm propriedades pseudoplásticas, que nos permite usar estas soluções no processo de serigrafia. E podemos também formar tintas funcionais se combinarmos este derivado de celulose com, por exemplo, fibras de carbono cortadas. As fibras de carbono cortadas com a celulose, que é usada como elemento para dar uma certa viscosidade e a tal propriedade pseudoplástica, permite-nos imprimir filmes que são condutores e que permite fabricar sensores, por exemplo, sensores de umidade. Neste exemplo que temos aqui, este filme tem carboximetilcelulose e fibras de carbono cortadas, e quando há uma variação de umidade, a celulose atua como uma esponja, ou seja, absorve ou deabsorve a umidade que está presente no ar e torna as fibras mais próximas ou mais distantes entre si. Isto vai alterar a sua propriedade de resistência elétrica. Através da variação da resistência elétrica, podemos ter uma ideia quantitativa da umidade que está presente no ar. Olá, o meu nome é Joana, sou aluna de doutoramento aqui no Laboratório de Papel, na área de Técnicas de Impressão e Materiais Termoelétricos. Os materiais termoelétricos, através do efeito Seebeck, conseguem dar uma resposta elétrica quando são sujeitos a gradientes de temperatura. Esta capacidade que eles têm de responder a gradientes de temperatura permite, por exemplo, a construção de sensores de toque, como estes que eu tenho aqui, e vos vou tentar mostrar como é que os produzo. Portanto, existem diferentes tipos de materiais termoelétricos, como semicondutores ou polímeros, e existem várias técnicas que se podem usar para produzir os dispositivos. Portanto, um dos trabalhos que eu estou a fazer e que envolve celulose é a produção de sensores de toque com tintas que se baseiam em derivados de celulose. Portanto, eu posso partir, por exemplo, do etilcelulose, misturar com os solventes compatíveis e a seguir misturar com as minhas partículas termoelétricas. E depois obtenho tintas que, dependendo dos materiais, vão tendo cores diferentes, claro. E depois pego em substratos como o papel normal de escritório, ou mesmo as etiquetas normais, que são flexíveis e depois têm a parte autocolante. Começo por imprimir as camadas de material funcional e depois, no fim, faço os contactos elétricos, que são as partes pretas, para pôr os dispositivos a funcionar. No fim, posso então obter vários tipos de sensores, que podem ser de um elemento sozinho ou de vários, ligados em série, com cores diferentes dependendo das tintas que uso, e basicamente eu vou tocar com o dedo num dos elétrodos e o material vai ter uma resposta. Essa resposta depois consegue ser medida e consegue ser traduzida no equipamento devido e, portanto, criamos assim sensores de toque. Este processo utiliza materiais sustentáveis, com técnicas pouco exigentes a nível energético e, ao mesmo tempo, permite a obtenção de dispositivos leves e flexíveis, sendo que a celulose está presente quer na parte ativa do material, quer no suporte em si, que neste caso é papel ou etiquetas. Ok, excelente, uma visão absolutamente de ficção científica que o Luís nos trouxe aqui. Eu ainda não tenho aqui nenhuma pergunta no chat geral, mas eu próprio tenho várias questões, portanto acho interessantíssimo a perspectiva de utilizar materiais celulósicos e esticar, no fundo, as aplicações e as propriedades deles, desde cristais líquidos até
a aplicações na área de eletrónica. Eu penso que é uma coisa absolutamente revolucionária, portanto a minha pergunta para já é um bocadinho provocadora, e aproveitando um bocadinho o facto de Luís estar dentro de um collab, não é? Portanto, onde existem também alguns participantes que são empresas do setor e pessoas interessadas na tecnologia. A minha pergunta é qual é que é o feedback geral da sociedade quando o Luís chega à sociedade e tenta explicar que consegue fazer eletrónica em papel. Posso dizer, João, muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite, obviamente, para estar presente, também à Fátima e a toda a equipa que participou na elaboração do vídeo, ao João também. E respondendo muito diretamente, obviamente, quando nós falamos com alguém, há sempre um entusiasmo. Né? Quando transmitimos esta mensagem, existe sempre um entusiasmo, porque muitas ideias caem logo na cabeça, eventualmente, de pessoas que trabalham na área do processamento do papel ou que procuram soluções mais sustentáveis. Eu diria que o meu trabalho tem duas fases. Tem a primeira fase de apresentar este tipo de ideias e estimular, no fundo, o pensamento a essas pessoas, mas depois também de, no fundo, ter um bocadinho de âncora à realidade e de depois levá-los pelo caminho de tentar mostrar aquilo que é fazível ou possível de ser realizado em curto espaço de tempo, ou aquilo que basicamente exige um desenvolvimento ainda muito mais longo em termos temporais. Portanto, eu costumo sempre dizer que, aliás, eu referi isso no vídeo, isto não pretende substituir a eletrónica convencional, ok? Portanto, é impossível. Nós, hoje em dia, na eletrónica convencional, temos um nível de desempenho que será impossível alguma vez, penso eu, atingir com este tipo de tecnologias, ok? Portanto, isto pretende criar aqui digamos assim, um conjunto alternativo de soluções tecnológicas para problemas muito concretos, porque eu acho que também a nossa ambição, não é, no fundo, de tornar todos os objetos inteligentes é legítima e faz parte também da nossa evolução, mas nós vamos ter que chegar a um ponto que no passado não tínhamos esse limite, mas no futuro vamos ter, quer dizer, temos que ter que ser um bocadinho mais racionais naquilo que seja a utilização dos recursos e aquilo que seja o desperdício dos recursos. Eu acho que criamos aqui uma plataforma alternativa de tecnologias para algumas aplicações e eu costumo sempre dizer que neste curto prazo estamos aqui num sistema híbrido, ou seja, em que isto pode ser implementado em parte da solução técnica e outra parte da solução técnica é feita com tecnologias convencionais. E eu diria que o desafio neste momento está essencialmente aí, está muito na utilização destes sistemas e de como interligá-los com sistemas que nós já temos hoje em dia de eletrónica convencional, como seja o smartphone ou como seja um smartwatch, o que seja, desse tipo, para poder, no fundo, extrair aquilo que pretendemos desses sistemas. Eu diria que resumindo, é esta a mensagem, é, no fundo, estimular aquilo e mostrar a potencialidade da tecnologia e depois propor algo que seja, digamos assim, atingível no médio prazo. Aqui, um bocadinho na linha, temos aqui uma pergunta do professor Luís Carlos, do Departamento de Informática, e pergunta um bocadinho, quer saber qual é que é o estado da arte relativamente à complexidade dos circuitos que se conseguem fazer neste momento, em termos de funcionalidade, o número de transistores e o tipo de devices que é possível fazer neste momento, e se é possível dar exemplos de devices já construídos. Eu vi ali um exemplo de uma aplicação que se utilizou para um exercício nas Olimpíadas da Física, mas se há assim alguma outra que se possa dar já de alguma complexidade? Sim, esse exercício, no fundo, consistia ali num pequeno circuito integrado. Aquilo era basicamente um transistor, tinha um divisor, também tinha um divisor de tensão, tinha depois uma porta lógica que era completada pelos alunos, portanto já tinha, não era complexo, mas já mostrava ali algum nível de integração. Eu acho que aí o maior desafio que nos colocou foi exatamente produzir milhares daqueles exemplos, porque milhares e que funcionassem, porque eles tinham que funcionar durante as provas que foram realizadas por 500 alunos, cerca de 500 alunos. Eu diria que há diferentes níveis de maturidade em função das diferentes tecnologias. Podemos começar pelos transistores em si. Portanto, os transistores em si, em termos de integração, nós estamos a falar neste momento de poucos transistores, portanto, e estamos a falar de poucos transistores, porque nós também temos sempre uma questão a nível laboratorial, que é a questão da reprodutibilidade e aquilo que o João há bocado mencionou, que é muito importante. Eu, quando quero
testar algo, digamos assim, normalmente testo em pequenas quantidades, portanto, nunca o nosso trabalho de investigação, nunca nos procuramos, digamos assim, ou preocupamos em fazer uma demonstração numa escala muito grande e, portanto, eu dizer que consigo fazer 100 transistores iguais numa área de 1 metro por 1 metro, não sei porque nunca o experimentei a fazer, na realidade. Mas eu diria que dos exemplos que nós já tivemos, temos já a integração de cerca de uma dezena de transistores em sistemas como inversores e portas lógicas universais e, portanto, em osciladores ENL, ring oscillators, portanto, este tipo de situações que é possível de demonstrar. Nós nunca integramos isto num produto final e, portanto, é por isso que eu digo que a nível de escala nunca houve essa preocupação ainda de levar isto a um outro nível. Talvez agora nas atividades do laboratório colaborativo seja uma das questões que se irá colocar. Eu depois disse que, além dos transistores, também temos a própria questão da limitação da performance deles, portanto estamos a falar ainda de dispositivos que no máximo funcionam a alguns kHz e, portanto, não estamos a falar, obviamente, das velocidades de processamento que são capazes de atingir os transistores convencionais e, portanto, isto também em termos de aplicações terá algumas aplicações mais limitadas desse ponto de vista, mas há sistemas em que a informação que tem que ser tratada, digamos assim, também não é crítica do ponto de vista da frequência. Portanto, se nós pensarmos num sistema que interage com o nosso corpo, portanto, muitos dos nossos sinais são na gama dos hertz, de centenas de hertz, e, portanto, há aí alguma facilidade também, no fundo, de acomodar esta limitação que o próprio sistema contém. Depois, se vamos para sistemas híbridos, e quando eu falo de sistemas híbridos é a integração de alguns componentes discretos de eletrónica convencional com alguns componentes impressos, aí sim, já estamos a falar de produtos que estão muito mais próximos daquilo que pode ser um produto comercial. Porque aí estamos a falar da impressão de materiais e de estruturas que são como condensadores, resistências, linhas condutoras e eventualmente tínhamos que combinar com algum circuito integrado de mais alto desempenho para desempenhar uma função específica. E aí eu diria que aí é aquele ponto que eu há pouco referi, que é a solução híbrida, portanto, que é aquilo que nós neste momento conseguimos trabalhar no curto e médio prazo, que é exatamente jogar com o tal melhor dos dois mundos, minimizando aquilo que são os impactos da eletrónica convencional e introduzindo o máximo possível aquilo que sejam estes componentes mais sustentáveis. Portanto, é muito por aí que está neste momento esta tecnologia. Depois, como eu disse também, há aqui a questão importante que é da comunicação com aquilo que pode ser o mundo exterior, não é? Porque a comunicação com um smartphone pode ser feita de várias formas. O mais convencional é nós pensarmos num sistema NFC, que envolve uma antena e um microchip, e tipicamente esse microchip é hoje em dia feito de eletrónica convencional, mas já, inclusive no Cenimato já foi desenvolvido, um chip NFC feito com tecnologia de óxidos, ok? Portanto, também de filmes finos. Mas também há outros métodos, portanto, os telemóveis também comunicam com esses sistemas, pode ser por sistemas pela própria câmara, e portanto aquelas estruturas fotónicas que eu há pouco, que foi apresentado no filme, é uma das soluções que nós estamos neste momento a testar para fazer essa comunicação com esses sistemas. E até o próprio som pode comunicar com estes sistemas. E, portanto, há aqui depois uma série de outras hipóteses, que não aquelas mais óbvias, para como esta tecnologia interagir com o mundo mais convencional. Porque esse também vai ser um grande desafio. Não é? É a integração disto com aquilo que é quase como os carros elétricos, é a integração de um carro numa estrutura que não foi feita para ter carros elétricos. E, portanto, temos sempre essa dificuldade quando estamos aqui neste modelo híbrido. Pegando um bocadinho, talvez, nessa continuidade, o professor Luís Castro depois pergunta se haveria algum exemplo simples que já possa ser neste momento construído sem ser impressão de placas com circuitos convencionais, mas pegando um bocado nisto, eu ligo isto a uma pergunta também do professor Ricardo Jardim Gonçalves, que pergunta, do ponto de vista aplicacional, quais são os desafios em termos de alimentação e de autonomia. Portanto, vocês também falaram ali um bocadinho de supercondutores e não sei o que é que supercondensadores. Sim. Supercondensadores, sim. Pronto, quando eu referi há bocado que esta interação, por exemplo, com o telemóvel por NFC, são sistemas que permitem nós dispensarmos aquilo que é a alimentação do sistema recorrendo a uma bateria. Porque esse também será um problema em algumas aplicações, é a colocação de baterias. Porque sabemos que, mais uma vez, um produto que vai durar 1 dia, 2 dias, a colocação de material de uma bateria, mesmo que ela também seja desenhada para esse efeito, no fundo requer material para isso mesmo. E, portanto, essa alimentação desse sistema
tem que ser sempre pensada em função da aplicação. Há outras possibilidades, há por indução eletromagnética, pode ser algo que seja necessário só alimentar enquanto está numa prateleira e, portanto, nesse sentido, pode-se perfeitamente utilizar a indução eletromagnética e dispensar. E há atividade que não está diretamente sob a minha não teve diretamente sob a minha coordenação essa atividade de investigação, mas também há atividade que está a ocorrer em sistemas feitos em celulose de sistemas de autogeração de energia, portanto, por fenómenos de conversão de energia mecânica e energia elétrica, que são o fenómeno de triboeletricidade. E a questão de ter um supercondensador, no fundo, é acabar por armazenar também a energia que é gerada por esse movimento, por essa energia mecânica, que é convertida em energia elétrica e poder depois utilizá-la, de certa forma, para alimentar esses sistemas. Mas há aqui esse ponto que é importante considerar. Muitas soluções que têm sido apresentadas recorrem a baterias, embora também sempre se diga que as baterias podem ser feitas de materiais também eles sustentáveis, e é verdade, as baterias de baixo desempenho, para durar pouco tempo, podem ser perfeitamente feitas com materiais que não são os materiais convencionais das baterias utilizadas nos automóveis ou nos telemóveis, isso é perfeitamente possível. Aqui é mais o ponto, lá está o ponto de equilíbrio daquilo que é a aplicação e depois escolher qual é que é a tecnologia mais adequada. Relativamente às aplicações concretas, eu depois, se quiserem, não dizer agora, não sei se consigo partilhar um vídeo, mas já foram desenvolvidos um sistema que era uma tag, que era um sensor de gás, e esse foi no âmbito de um projeto que tinha a ver com umas tags para os bombeiros utilizarem em cenários de incêndios, especialmente incêndios em ambientes fechados, que era um sensor de gás ou de temperatura, que era uma tag que se colocava no fato e acima de uma determinada temperatura aquilo acendia uma mensagem no mostrador que também foi impresso no dispositivo. E aquilo era um sistema simples que integrava transistores, umas resistências, o mostrador que dava a mensagem e o próprio sensor. A única coisa que, digamos assim, que não era totalmente impressa ou totalmente em papel era a questão da bateria. Era um sistema que era alimentado pela própria uma bateria que era necessário instalar no sistema. Portanto, isso talvez seja já um exemplo de um produto mais integrado e eu posso, eventualmente, o João Chico está-me a dizer que eu posso partilhar o vídeo e eu, se calhar, vou aqui procurar esse vídeo para vos mostrar. Só um momento, se é possível. Ok. Já tenho. João, como é que eu faço para partilhar? Clica em Share Screen e depois É só partilhar o vídeo normalmente, não é? Sim, pode ou partilhar a tela toda ou só o fecheiro específico. Ok. Então eu vou pôr isto em Share Screen. Pronto, eu vou documentando aqui o que é que acontece. Portanto, isto é aquela tal tag. Nós aqui... estão a ver o vídeo? Sim. Pronto, aqui dispensámos a bateria. Como eu estou a dizer, tive que utilizar a alimentação externa, porque a bateria era colocada aqui, mas, portanto, isto é o sensor. Neste caso, até um sensor de temperatura, embora a mensagem que vai aparecer é Dangerous Gas, isto podia ser substituído por um sensor de gás, mas para fazer em laboratório era mais fácil que o sensor de temperatura. E isto tem resistências, tem transistores, tem sensores e tem um mostrador, também ele, um mostrador eletrocrómico totalmente impresso em papel. Portanto, isto é um exemplo de um sistema já mais integrado, vai incorporando algumas daquelas coisas que os alunos foram descrevendo. Portanto, é um exemplo. Ok, muito obrigado. Eu agradeço aos dois oradores, portanto acho que estamos na hora, não é? Portanto, estamos exatamente on time. Agradeço imenso as duas apresentações que foram extremamente interessantes e que mostram uma vez mais como certas áreas científicas têm realmente impacto na sociedade e são altamente relevantes. Eu acho que isto vai nos ajudar no futuro a ter
uns MOOCs bastante giros da nossa faculdade, que é um dos objetivos também que queremos conseguir depois com esta série de conferências. E agradeço imenso as duas apresentações muitíssimo interessantes, agradeço a todos os participantes também as perguntas que ajudaram aqui ao debate e até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.